Dilma Rousseff, a presidente empichada, resolveu dar pitaco sobre essa ação da PM em Paraisópolis no último final de semana, que terminou na morte de 9 pessoas pisoteadas. Aspas para Dilma. O massacre da PM de São Paulo, que matou 9 jovens de 14 a 23 anos asfixiados e pisoteados em Paraisópolis, quando tentavam escapar da brutalidade policial, não foi um erro, como as autoridades têm a desfaçatez de alegar. Foi um linchamento e um assassinato deliberado e metódico. Essas as palavras da Dilma. Ela afirmou ainda, abro aspas, o massacre de Paraisópolis não é fato isolado. A brutalidade das PMs ocorre todo dia em praticamente todos os estados. O estímulo à violência, perseguição e morte nas periferias será legalizado pelas medidas do pacote anticrime de Bolsonaro, patrocinado pelo ministro Moro. Fecho aspas, essa foi a Dilma Rousseff, Zé, falando sobre esse episódio que a gente acabou de tratar aí na entrevista com o senador Major Olímpio. Diga lá. Olha, a Dilma dar um pitaco sobre o que está acontecendo em São Paulo é um pouco demais para a minha cabeça, para a cabeça de qualquer um, né? Mas, enfim, é essa ideia de colocar isso como um massacre, como se fosse intencional, para atingir toda a polícia, para atingir os poderes estabelecidos em São Paulo e, evidentemente, a polícia. Isso não é real, isso não é a polícia de São Paulo. Isso aconteceu, o próprio Major Olímpio está falando aí, um ponto que me surpreendeu, né? 250 movimentos, né, os pancadões espalhados por toda a periferia de São Paulo. Se há tantos movimentos assim, isso é uma realidade. É o momento da prefeitura chamar os organizadores desses pancadões e definir ali critérios. Não há como garantir a segurança de tanta gente assim. E maiores, alguns maiores do que Paraisópolis, segundo informações aqui em primeira mão do ministro Major Olímpio, do senador Major Olímpio. Vitor, a estratégia da polícia primeiro, quando fica sabendo, há um serviço de inteligência da polícia que vai mapeando ali as mídias sociais e sabe onde vai acontecer. E chega primeiro, ocupa a praça, o local, e impede a instalação dos pancadões. Porque para instalar precisa de autorização da gestão. E a prefeitura só dá autorização se houver o cumprimento de exigências, como, por exemplo, um laudo dos bombeiros, né? Os bombeiros pegam um projeto e veem se tem suporte de energia, porque não pode faltar energia com o público assim, chama a segurança, quem promove um ato assim tem que garantir a segurança, ou seja, contratar segurança, enfim, esta é a legalidade. É assim que é o caminho da legalidade. Quando uma situação começa irregular, que é uma reunião, lá em Paraisópolis tinha 5.000, o Major Olímpio nos dizendo aí que alguns muito maiores na cidade de São Paulo, né? Depois de estabelecido, é muito difícil, aí é só contenção e proteção mesmo. Aí o que aconteceu? Isso é muito claro. Os policiais perseguindo bandidos, trocando tiros, os bandidos se esconderam no meio da população. E aí fica muito difícil recuar, mas tecnicamente era o que teria que ser feito. E através disso aí, a polícia vai definir protocolos, né? E informar aos policiais e treiná-los Ok. sobre isso, né? Não se pode chegar assim.